Voltamos. Então a ideia é a gente colocar alguma daquelas observações que foram introduzidas de forma bem feiosa no quadro, tá? Em cima da voltametria cíclica, mas tendo feito essa parte introdutória, controlando o horário aqui, deixar claro essa riqueza, né? Você já vem para esse PowerPoint aqui, entre aspas, que não é um PowerPoint, é LibreOffice, né? Portanto, esqueci o nome agora. Já tendo alguma ideia, pelo menos, do que ela pode oferecer, né, em termos de análise eletroanalítica. De eletroanálise. Análise eletroanalítica é redundância, convenhamos, né? Então, basicamente, deixa eu diminuir aqui porque senão está muito grandão, né? Basicamente, num experimento, controlando o horário, num experimento, portanto, de voltametria cíclica, você tem um determinado valor inicial aqui, tá certo? Que você busca, e você tem um determinado valor final aqui. Se fosse uma voltametria de varredura linear, você iria apenas numa direção, você sairia do potencial inicial e chegaria no potencial final. Por se tratar de uma varredura que é cíclica por definição, você vai a um potencial elevado, você retorna a esse potencial. Alguns livros, inclusive, eles mostram isso daqui, ó. Você vem para cá, depois você vem para cá, depois você vem para cá, depois você sobe até chegar no potencial final. Os equipamentos permitem você partir de potenciais mínimos e máximos diferentes dos iniciais e dos finais, tá certo? Pelo menos em relação ao potencial de partida. Você pode partir, por exemplo, de 0,5 volts, tá bem? Aí você vai para menos 0,7 volts e depois você volta para 0,3 para 0,3, 0,7, 0,3, 0,7, 0,3. Você não precisa exatamente começar no mesmo ponto, por isso que está exemplificado desse jeito. Ocorre que no final você acaba tendo esse tipo de perfil muito mais bonito, claro, do que aquele que eu desenhei e eu preciso aprender a desenhar isso direito, tá certo? Em que ele menciona aqui, por exemplo, um forward scan, em que você tem o ganho de elétrons. Se ele tem o ganho de elétrons, aqui a gente tem uma direção redutiva, então aqui está ocorrendo uma redução. Por exclusão, a de baixo vai ser uma oxidação, né? Mas aqui você tem uma perda de elétrons, então você tem um fenômeno de oxidação. Então, nesse sentido, isto aqui é um pico, isso aqui, como é um fenômeno de oxidação, esse é um pico anódico, ao qual está relacionado uma corrente anódica, uma corrente de ânions, ou de elétrons, aquela história de fio metal, né, de eletrodo, e aqui você tem um pico catódico associado. Que aí gera aqui essas siglazinhas, EPA, EPC, tá bem? Esse é vamos dizer, como diz aqui, as características importantes de um voltano-programa cíclico. Desculpando um pouco a complexidade dessa imagem, essa imagem ela só tem, depois você dá uma olhada melhor nos slides, essa imagem ela só tem a colocar o seguinte, o que ocorre em determinada situação, olha só, potencial, acho que eu vou conseguir aumentar aqui, acho que fica melhor, né? Aqui ó, potencial, aqui é colocado um potencial padrão, né? Aqui é colocado o valor de alfa, coeficiente de transferência de carga, coeficiente de heterogeneidade padrão, que é a velocidade, uma taxa de velocidade, nós vimos isso, equação de Butler-Volmer, né? A taxa de varredura aqui, a velocidade de varredura, e a área de superfície do eletrodo, concentração no seio de solução da substância, a coeficiente de fusão das espécies, tanto oxidada quanto reduzida, que é a mesma, tá? Colocada aqui. E aqui a gente observa o que está acontecendo em relação a essas espécies, né? Então, por exemplo, aqui você tem a espécie oxidada, nesse ponto aqui, ó, chamado ponto A, a espécie oxidada, que como o fenômeno é um fenômeno de redução, quando ela passa aqui por esse ponto B, ela já começa aqui na superfície do eletrodo, em que a distância é mínima, que está em milímetros, mas na realidade deve ser nanômetros, não deve ser milímetros não, tá? Você tem, ele começa a cair a concentração. Ó. Quando chega nesse ponto C, a concentração aqui está mais baixa. Veja que isso aqui está bem mais baixo do que aqui, né? Tá certo? Não obstante, o material que está, como a ideia é você reduzir, o que está reduzido, que começa pequeno no seio da solução aqui, distante do eletrodo e próximo à superfície do eletrodo, aqueles poucos angstroms ali próximos, inclusive, né? Está em uma concentração baixa, essa concentração ela começa a aumentar, tá? Até um determinado pico máximo, em que se você for estudando e avaliando um por um aqui, você vai ver que a concentração
daquela espécie, como a gente está reduzindo, ela estava pequena no seio de dissolução, ela cresce pra caramba, ao passo que aquela que estava reduzida, ela cai pra caramba. Perdão, que estava oxidada, ela cai pra caramba em decorrência da outra que está sendo reduzida. Então você vai tendo uma diferença dessas espécies próximas à interface do eletrodo. Certo? Se a gente observar... Opa, deixa eu ver como é que é esse aqui. Esse aqui é vem para cá, beleza. Se a gente observar o voltamograma cíclico, bonitinho, ele vai ter essa característica. Então veja que aqui ele está chamando de potencial de pico catódico aqui, e está chamando de corrente de pico catódico aqui, porque você está indo do positivo, do mais positivo, para o mais negativo, certo? Então você está gerando. E aqui, em vez de ele colocar o potencial em volts, na verdade ele está colocando sobrepotencial, tá? Indicando que quando eu chego aqui em 0 volts, eu tenho praticamente num sistema puro, eu tenho praticamente uma equidistância. Sistema puro não, sistema absolutamente reversível, eu tenho uma equidistância desses pontos. Tá certo? Bom, existem formas, como eu disse, de buscar parâmetros quantitativos em relação a isso e equações que estão relacionadas. Tá? Essa equação aqui é uma equação clássica, cuja dedução envolve a solução de equações diferenciais de difusão. Tá certo? E aí surgem esses númerozinhos mágicos, mas que tem um respaldo dentro dessas equações, porque isso aqui envolve a constante de Faraday, isso aqui envolve outros parâmetros. Mas aqui, por exemplo, ó, eu tenho a concentração da analito. E aqui eu tenho a velocidade de varredura, aqui eu tenho o coeficiente de fusão. Então, veja que interessante, e um autor cita isso muito freneticamente. Se eu tenho um experimento em que eu meço a corrente de pico, eu posso, e observo, em função da velocidade de varredura, eu posso determinar o coeficiente de fusão da espécie química. Tá? Então, isso tem a ver com o mecanismo reacional, de certa forma. Ou eu posso definir a concentração. Então, essa equação chama a equação de Sevcik, só que é Sevcik. Acho que tem um trema aqui, ó. Pronuncia-se Sevcik. Tá certo? Eu posso também determinar, como a gente tinha colocado, o potencial. Aqui é como se fosse uma vírgulazinha aqui também. O potencial formar o padrão da substância simplesmente com a média aritmética dos potenciais de pico, anódico e catódico. Aqui no caso está uma representação de uma voltametria linear, né, não uma voltametria cíclica. Eu posso também pegar um número de elétrons, ó. Ou eu posso pelo menos avaliar se eu já tenho um número de elétrons. Eu sei que o perfil obtido deve ter uma determinada tendência. Se esse perfil fugir à tendência, eu já sei que o número de elétrons tem que ser um determinado valor, é porque aquilo está distante de um mecanismo padrão. Então eu posso estar tendo um outro fenômeno acontecendo ali, tá? Mas que me permite ter essas relações quantitativas. Como eu disse, as relações quantitativas elas podem ser buscadas a partir simplesmente do chamado XY. Você pega valores de abscissa e valores da ordenada nas situações distintas, da imagem do ciclo voltamograma. E dependendo da situação, e a gente vai fazer umas simulações disso na videoconferência, você pode ter valores distintos aqui. Veja que quando a gente observa essa equação de Randall-Sevcik, a gente tem um valor mágico aqui, 2,69. Quando você observa para cá, esse valor é de 2,99. Tá certo? Isso aqui é característico de fenômenos ligados a processos irreversíveis. Um processo irreversível é um processo em que eu tenho uma determinada onda, pode ser, vamos dizer então, que é a catódica, e aqui eu tenho a anódica. Num processo irreversível eu tenho a catódica, mas eu não tenho mais a anódica de retorno para cá, ela sumiu. Tá certo? Então é por isso que é chamado um processo reversível. Na verdade, para fazer mais jus, né, essa curva B aqui, ela não é propriamente reversível, ela é chamada quase reversível, como está na legenda, não é propriamente reversível, porque a reversível tem que ficar bem bonitinho, desse jeito, ou daquele outro jeito que está representado um pouco mais assim. Esse aqui então lindo de morrer, tá bem? E a quase reversível definida desse jeito. O que quer dizer o quase reversível
Porque o irreversível e o reversível até que tem uma lógica por detrás. Ó, uma das ondas não formou, a catótica não formou lá, a anótica não formou lá, a onda de baixo do processo de reversão não foi. Então é irreversível, fica fácil. Mas o quase irreversível, ele é intermediário. Existe uma forma, equações, e isso depende do tipo de experimento que se faz também, dependendo da diferença de potencial, chamado ΔE, que se obtém experimentalmente, você aplica um determinado formalismo matemático para pescar o diagnóstico de quase reversibilidade, o parâmetro associado a ele, que seria, por exemplo, o coeficiente de heterogeneidade padrão. O cálculo do K0 para o modelo quase reversível é diferente do modelo irreversível. As equações são diferentes e também diferente do modelo reversível, tá certo? Essas reversibilidades elas podem ser diagnosticadas também por testes a partir da observação do ciclo voltammogrâmico. Então, se você observa, por exemplo, que o pico catótico está igual ao anódico, reversível. Aqui está dizendo testes diagnósticos. Nem todos precisam ser cumpridos, assim como apenas um é insuficiente para você chancelar a reversibilidade do processo. Tá certo? Esse daqui, por exemplo, é bastante característico também, tem que ser proporcional à velocidade, a raiz quadrada da velocidade de varredura, e isso tem a ver diretamente naquela equação de Einstein, né, de deslocamento de x, que vai ser uma função da raiz quadrada envolvendo o tempo, e é por isso que aparece o termo de raiz quadrada aí, porque é um deslocamento de distância envolvido, e alguns parâmetros quantitativos. Então, quando eu tenho um processo reversível, eu tenho uma distância, uma diferença entre os dois picos no potencial dessa monta. Eu não vou desenhar, tá bom, vou desenhar. Mas eu não vou conseguir desenhar. Então é melhor não desenhar. Então fica muito gordo e talvez você já tenha compreendido. Aqui, ó. Aqui você tem também uma observação, onde eu vou encerrar. Aqui você tem uma observação do diagnóstico de reversibilidade baseado no coeficiente de heterogeneidade padrão, que nada mais é do que uma velocidade de transferência de carga, tá certo? E aqui uma outra forma de diagnóstico também, só que já é um diagnóstico gráfico. Lembra que eu falei que numa dos estágios que você faz no estudo é variar a velocidade de varredura. Então você varia a velocidade de varredura e observa essa relação aqui para reversibilidade ou para irreversibilidade, tá certo? O que se obtém normalmente, se você obtiver uma reta nesse sistema, é o processo reversível. Um outro diagnóstico paralelo desse processo reversível é quando você faz não a raiz quadrada, mas o logaritmo base 10 da velocidade de varredura e o logaritmo do pico que você obtém como aqui em P. Isso aqui tende a dar uma reta e a inclinação dessa reta, ela vai sugerir que se for próximo a meio, você tem um processo reversível. E se for menor do que meio, você pode envolver fenômenos, por exemplo, outros, como são fenômenos associados a transporte de massa, como fenômenos de adsorção ou fenômenos de formação de filmes. Formação de filmes em cima da superfície do eletrodo. Tá? Então são diagnósticos gráficos, basicamente. Vamos dar uma paradinha rápida aqui e retornar para esse slide não ficar completamente chato.